Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Jacó se estabelece no Egito. É claro, Jacó, quando recebeu a informação de que José estava vivo, isso o encheu de grande alegria. Não apenas isso, a alegria também de saber que agora haveria um mantimento suficiente para que a família pudesse se manter, a experiência de poder ter abundância de novo, mesmo numa época de fome, deixar de sentir fome, porque a grande preocupação para ele, enquanto o patriarca da família, era ver a família passando necessidades, numa situação tão complexa como era aquela. E nesse contexto, Gênesis capítulo 46, verso 2, menciona que em visões da noite o Senhor Deus apareceu a ele e disse: vá ao Egito. Eu tenho um propósito para você e eu vou te acompanhar até lá. É interessante que esse mesmo lugar, o Egito, há algum tempo mais tarde, seria totalmente proibido para o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 17, verso 16, vai dizer especificamente: nunca mais voltareis por esse caminho. O Egito, naquele momento, ele possuía um papel muito especial dentro do plano de Deus. Mas o que precisava ficar claro para Jacó, bem como também para os seus descendentes, é que o plano de Deus nunca foi que o seu povo se estabelecesse no Egito. Foi exatamente por conta disso que Jacó, quando chega até o Egito, ele vai ter aquele encontro memorável junto com José. Pouco tempo depois, José seleciona 5 dos seus irmãos, juntamente com o próprio pai, e vai até a presença do faraó para apresentá-los. É claro que José, sendo um homem tão importante dentro da corte do faraó, o que se esperava é que faraó desse cargos de grande importância para os seus irmãos. Bastava apenas que o José pedisse isso e isso aconteceria, eles passariam a fazer parte da nobreza do Egito. O propósito do faraó, sem sombra de dúvida, seria anexar essas 70 pessoas à própria nação do Egito. Mas o que José vai deixar claro para o faraó é que não fazia parte do plano dele, nem mesmo do seu pai e dos seus irmãos, que eles agora fossem anexados ao Egito. Eles gostariam de permanecer no Egito como estrangeiros, tendo a liberdade de ir e vir, de negociar com os egípcios e, ao mesmo tempo, de ir embora no momento em que eles quisessem fazê-lo, entendendo que Deus tinha um propósito para eles lá na terra de Canaã, não era ali no Egito. O propósito disso tudo, e Ellen White, ela vai mencionar exatamente isso no livro Patriarcas e Profetas, na página 192, o texto vai dizer especificamente o seguinte: José, fiel ao culto a Jeová, procurou poupar seus irmãos das tentações a que estariam expostos em uma corte gentílica. Por essa razão, aconselhou-os a não omitir a sua ocupação quando fossem interrogados pelo rei. Os filhos de Jacó seguiram esse conselho, tendo também o cuidado de declarar que tinham vindo para peregrinar na terra e não se tornar habitantes permanentes ali. O faraó também tinha uma preocupação de que essa família, que agora se estabelecia no Egito, que eventualmente pudessem tornar-se mendigos no próprio país, não era isso que ele queria. Então, o fato de saber que eles possuíam agora uma ocupação, que eles eram criadores de gado, deu a Faraó uma certa segurança, uma garantia de que eles viriam para gerar mais riquezas ainda. Fato esse que acaba sendo confirmado porque Faraó vai colocar os seus rebanhos ao cuidado dos irmãos do do José, que passariam agora a ser os responsáveis também por todos os animais, todo o rebanho que era de propriedade do próprio Faraó. O faraó também acabou, nessa conversa, ele toma a iniciativa de conhecer um pouco mais essa família. E o diálogo que é retratado entre ele e Jacó é realmente interessante. Ele vai perguntar quantos anos Jacó tem, ele vai perguntar por onde Jacó passou, qual era a sua história, e eles têm ali uma longa conversa. Mas o que não se esperava é que aquele encontro entre dois homens, um deles, o homem mais poderoso do planeta, o faraó,
que era ao mesmo tempo o sumo sacerdote das nações ou da nação do Egito, e ao mesmo tempo se autoproclamava rei e Deus, adorado por todas as pessoas. Do outro lado, quem mais? Um homem envelhecido, cansado pela vida e pelo sofrimento. Um homem que nos últimos 20 anos tinha passado pelo luto pela perda do próprio filho. E você encontra uma disparidade tão grande entre o perfil desses dois homens. Aos olhos dos seres humanos, aquele ancião não passava de um pobre coitado. Mas ali ele representava o sumo sacerdote de Deus. Como é que nós sabemos disso? Porque a palavra hebraica que vai aparecer aqui para mencionar o que o Jacó fez, amad lifnei, essa palavra, esse verbo que representa apresentar ou colocar adiante, que é o que vai aparecer lá em Gênesis no capítulo 47, verso 7, é o mesmo verbo que vai aparecer depois em Levíticos 14, verso 11, usado no contexto sacerdotal, quando o sacerdote se colocava entre o povo e Deus, se colocava diante do povo e diante de Deus. O que o Jacó está dizendo aqui para o faraó é que, apesar do faraó ser o homem mais poderoso do planeta, ele precisava de alguém que se colocasse entre ele e Deus. E apesar do faraó ser um indivíduo pagão, que era o líder do culto a deuses pagãos, o Jacó, quando percebe a oportunidade, ele se coloca como intercessor entre o faraó e Deus. Isso deveria fazer com que nós parássemos para poder pensar um pouquinho. Quando nós olhamos para a nossa própria história, quando percebemos que Deus nos colocou para podermos trabalhar em determinada empresa, morando ao lado de alguns vizinhos e vizinhas, será que o Senhor Deus não está mandando um recado para a gente, dizendo que nós fomos colocados ali também para sermos sacerdotes? Como assim sacerdotes, ô pastor? Quando olhamos para Pedro, Pedro vai dizer que nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Se somos sacerdócio real, isso significa que recebemos a autoridade do céu para ministrar em favor das pessoas. As pessoas estão sofrendo nesse mundo de pecado, dor e sofrimento. E precisam de pessoas que se coloquem entre elas e Deus, que façam com que elas conheçam o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, e ao mesmo tempo que intercedam por elas diante de Deus. Deveríamos seguir o exemplo de Jacó. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos chamou para sermos representantes Seus nesse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a podermos fazer exatamente isso. A olharmos para aqueles que estão à nossa volta e ajudarmos essas pessoas a poderem Te conhecer e ao mesmo tempo sentirmos uma responsabilidade por elas diante do Senhor. Pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?